Agora a gente precisa falar da saída de Juan Pablo Vojvoda e dos bastidores. O que levou o Fortaleza a demitir Juan Pablo Vojvoda? Fortaleza que tentou Ramon Dias, mas que, segundo a imprensa internacional, César Luiz Merlo, está acertado com o Olímpia do Paraguai. Hoje saiu notícia de que o Fortaleza fez uma tentativa ao Tite e o Tite se negou. E também dizem que o Zubeldia pode estar no radar. Não temos mais confirmações. O que a gente quer conversar aqui é sobre os bastidores. O que levou o Marcelo Paes, que aliás se perdeu desde que virou CEO do Fortaleza, impressionante. Com a maior janela que o time fez esse ano, ele conseguiu montar o pior time da era Vojvoda. A coisa acabou sobrando para o treinador, que teve suas culpas, é verdade. Não fez um bom ano, é verdade. Mas também com um elenco muito abaixo do que o Fortaleza jamais teve nessa era. Desde ali da volta para a Série A com o Rogério, na minha opinião. Vamos entender como que acabou acontecendo essa queda, Felipe. Para isso a gente vai aqui a matéria do Juscelino Filho no GE. Bastidores, o que levou o CEO do Fortaleza a mudar de opinião e demitir Vojvoda? Juan Pablo Vojvoda deixou o Fortaleza após mais de 4 anos à frente do comando do clube. A cúpula tricolor entendeu que não poderia mais extrair do argentino soluções para o momento do time e, com insatisfações acumuladas durante os treinamentos e com a postura do técnico nos jogos, optou por demiti-lo. A decisão, tomada de forma unânime, foi comunicada ao treinador na tarde da última segunda-feira pelo CEO e pelo diretor de futebol do Leão. Sem mais tempo a perder, a diretoria entende que o momento como um recomeço na temporada. Aliás, cara, por que não demitiu depois da derrota pro Santos no último jogo da parada, assim? Com todo respeito, o Marcelo Paes, que é um cara que a gente tanto elogia, Deus, inteligente, cara, acima da média, recebeu um monte de proposta milionária pra ser CEO até do Botafogo, e o caralho a 4 do Textor, e o cacete, um monte de clube. O Corinthians tentou trazer ele pra reestruturar o clube e o caramba. O cara me manter um treinador depois de uma baita de uma crise, 6 derrotas seguidas, faz um acordo, anuncia, nós somos diferentes, mantivemos o Vojvoda, nos acertamos, ele está muito feliz e vai continuar. O cara volta para a Argentina, volta para o Brasil para continuar o trabalho. 2 jogos e acabou tudo. É esse o profissionalismo? Esse tipo de atitude é o tipo de atitude que mostra que a diretoria está completamente perdida. Exatamente. Não existe você ter um hiato desse que tivemos agora com a Copa do Mundo de Clubes, com tempo para você planejar, treinar, estruturar, remodelar, refazer, e você no primeiro jogo, perdeu pro Ceará, o maior rival, beleza. Cara, mas não dá pra você mandar-se embora antes da parada, pô. Perdeu pro Santos, Cara, desculpa, vamos aquele jogo, aquele jogo era a cara do rebaixamento, Felipe. Tomaram um gol no último minuto. Exato, até porque você tem um tempo. Esse ato que rolou da Copa do Mundo, a parada, você tinha um tempo considerável para trazer um nome e o cara ter ali umas 2, 3 semanas, 4 semanas para trabalhar a equipe para a volta do Campeonato Brasileiro. Agora vai partir por desespero. É isso. E aí eu te falo o seguinte, cara. O Fortaleza, independentemente de quem seja o novo técnico, tá? Com esse elenco aí, com essa defesa bizonha do Fortaleza, uma defesa que é o seguinte... você não precisa tacar muitas vezes pra fazer gol. A defesa é muito fraca. Com esse time aí, o Fortaleza, com a saída do Vojvoda, não que não fosse candidato, mas agora pra mim, se torna candidatíssimo ao rebaixamento. Se não fizer uma baita de uma janela. E eu não sei com quanto de dinheiro que os caras estão pra poder contratar bons jogadores. Vamos aqui seguir a matéria. Uma primeira reunião marcada para pouco antes do meio-dia foi feita com membros da diretoria do Lion. Estavam presentes o CEO Marcelo Paes, o diretor de futebol Sérgio Papelin, o assessor executivo de futebol Marcelo Boeck, entre outros. A decisão foi unânime, todos eram favoráveis à saída de Vojvoda. Antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, houve outra reunião com os mesmos participantes após a derrota para o Santos. O GE apurou que o único desfavorável à demissão à época era o Marcelo Paes.
Apesar de ser voto único, Paes optou por manter o treinador no comando por acreditar que era possível ter uma sobrevida diante do cenário ruim. Dessa vez, após a derrota do Clássico Rei, Marcelo Paes também votou pela saída de Vojvoda, entendendo que não era mais possível extrair algo do comandante que mudasse os rumos do time na sequência da temporada. Ou seja, o cara responsável é o Marcelo Paes, que poderia ter trocado lá atrás. Não trocou. Decisão tomada, Vojvoda já teve presença solicitada no clube. Ele foi sozinho, sem a companhia de membros da comissão técnica. Houve então uma nova reunião entre Vojvoda, Paes e Pepelin apenas. Esta durou cerca de 1h30, a portas fechadas, e as partes buscaram um comum acordo para o desligamento argentino. Como estavam de folga, os jogadores souberam do desligamento de Vojvoda através das redes sociais do Fortaleza. Vale lembrar que nessa segunda havia poucas pessoas no CT. O Lion havia jogado no domingo e o elenco inteiro ganhou folga. Logo após deixar a sala, Vojvoda se despediu das poucas pessoas que estavam presentes no CT. O treinador foi até sua sala, recolheu alguns papéis e deixou o clube. Ele deve retornar nessa terça junto com o restante da comissão para se despedir do elenco e recolher todos os seus pertences. É inegável o sucesso de Vojvoda ao longo das últimas 5 temporadas que esteve à frente do comando técnico do Fortaleza. Títulos, recordes, marcas históricas o credenciam como o maior técnico da história do clube. No entanto, a temporada 25 como um todo tomou outro rumo, inclusive nos treinamentos. Havia a insatisfação da diretoria com a forma que as atividades eram comandadas pela comissão. Segundo apurou o GE, a avaliação era que não havia tantas jogadas ensaiadas, nem tanta intensidade como nos anos anteriores. E tal postura nos treinamentos se via refletida dentro do campo. Por quê? Por quê? Na volta após a pausa para o Mundial, o Fortaleza teve 2 jogos, contra Bahia, Ceará, no Brasileirão. Perdeu ambos. E em todos os treinos as atividades eram meramente protocolares. Nos jogos, a postura de Vojvoda também incomodou a diretoria. Tanto na eliminação para o Bahia no Nordestão, quanto na derrota para o Ceará, o treinador não cobrou o elenco no vestiário após os jogos, demonstrando pouca vontade ou desinteresse em relação aos resultados. Tinha largado já. Quem teve a conversa com o elenco foi o senhor Marcelo Paes, cobrando os atletas por melhores resultados. O Fortaleza agora trabalha na busca por um novo treinador. No fim de semana, quando enfrentará novamente o Bahia, mas pelo Brasileirão, Léo Porto, auxiliar fixo e técnico do Sub-20, comandará a equipe. Cara, beleza. Fortaleza atual vice-lanterna com 10 pontos. Esses treinamentos ficaram ruins só nos últimos 2 jogos ou antes? Sabe, por que manter? Essa é a minha questão. Já falamos sobre isso aqui, não precisamos nos estender sobre esse assunto, mas o fato é que o conjunto da obra é uma decisão muito ruim e que agora qualquer técnico que chegue nesse momento da temporada com jogo em quarta e domingo vai ter dificuldade. E aí, assim, o que acontece? Com um time que, irmão, tem bons jogadores e tal. Eu gosto muito do Breno Lopes, gosto muito do centroavante lá, o Lucero. O Marinho, às vezes, se estiver focado, é capaz de entregar uma coisa aqui, outra ali. O Pochettino é um jogador que eu adoraria ter no Santos. Adoraria. Acho um ótimo jogador, né? Enfim, tem jogadores interessantes. Mas o Pikachu, que não jogou os últimos jogos, estava no banco. Mas assim, o Fortaleza hoje é um candidato seríssimo à queda. E para um time que é tão elogiado, que fez campeonatos tão bons nos últimos anos, seria uma vergonha cair. No ano do seu maior orçamento em toda a história. Um time que foi tão elogiado. Impressionante, cara, como o Marcelo Paes se perdeu no comando do clube desde que se tornou CEO, né, Felipe? Com certeza, cara. Com certeza. A gente já falou sobre o Fortaleza aqui há umas lives atrás, há uns meses atrás. Inclusive, canais do Fortaleza repercutiram nossos comentários aqui no YouTube, no canal deles. Justamente a gente já apontava, né? Que chamava atenção ali, logo depois, se eu não me engano, da derrota pro Racing na Libertadores no Castelão. Onde Nardoni, que falei lá no meu canal, que inclusive é um alvo do Palmeiras aí, jogou muita bola aquele dia com a camisa do Racing no Castelão. Nossa senhora. No meio de campo. Mas esse cara é um monstro, jogador. O Racing passeou em cima do Fortaleza de uma forma que eu fiquei surpreso. Se eu não me engano, foi a estreia do Fortaleza na fase de grupos esse ano, em casa, tomando um vareio de bola. E ali eu fiquei estarrecido de ver o Fortaleza, porque
O time que a gente acompanha, o Fortaleza, óbvio que a gente não acompanha com o mesmo afinco, com a mesma, enfim, periodicidade dos torcedores do Fortaleza. A gente, pô, já viu o Fortaleza ano passado, ano retrasado, jogando de uma forma organizada, um time muito veloz, um time muito bom defensivamente. A cara do trabalho do Vojvoda sempre foi essa. E aí esse ano a gente se assusta de ver um time pesado, um time lento, um time espaçado dentro de campo, uma presa fácil para os adversários. E uma hora ia estourar, cara. Uma hora ia estourar a corda. E dava a impressão também que os jogadores não compravam mais a ideia dele. Eu fiquei com essa impressão, assim. O Vojvoda era um cara muito querido por todo o elenco, por todos os jogadores que passaram pelo Fortaleza durante o comando dele. E esse elenco desse ano, com jogadores mais tarimbados que chegaram, mais rodados e tal, dava a impressão que os caras não compraram o barulho dele, não compraram o trabalho dele e estourou em cima da corda mais fraca, né, cara? Que acaba sempre sendo o treinador. Inclusive, o Fortaleza, acho que rescindiu o contrato, chegou a rescindir o contrato com aquele jogador que era do Boca, Paul Fernandes, se eu não me engano. Sim. Paul Fernandes, sim. Que chegou com um status de baita contratação e tudo mais, jogador experiente, com rodagem internacional e tudo mais. E foi um baita de um fiasco no meio de campo do Fortaleza, não contribuiu com absolutamente nada. Pelo contrário, causou até prejuízo pro clube. Cara, os caras trocaram o Escobar pelo Felipe Jonathan, velho. Porra. Irmão do céu, o Felipe Jonathan até saiu do clube já, parece. O Daverson chegou fazendo um brilhareco outro, mas também já tá numa rotação de queda na carreira. O Breno Lopes ano passado foi bem, esse ano, sabe, não engrenou também. O Marinho também já não é o mesmo. Vai pontuando alguns jogadores do elenco, que a gente chega à conclusão que, caramba, o que o Fortaleza fez? Qual foi o critério de contratação? Quais foram os objetivos que o Fortaleza determinou para a temporada para ter um elenco com esse tipo de jogador? Assim? Será que ele imaginou que daria para chegar numas oitavas de final de uma Libertadores com um elenco desse? Enfim, fica o questionamento. E agora é entender quem o Marcelo Paes vai elencar para trazer para tirar o Fortaleza dessa situação. Óbvio, 10 pontos ali na zona de rebaixamento, vice-lanterna, ainda dá para escapar. Dá, tá muito campeonato. Muito campeonato pela frente. Tem o segundo semestre inteiro. O calendário do futebol brasileiro vai até 21 de dezembro, é sempre importante lembrar. Então a vaca ainda não foi pro brejo. Dá tempo do Fortaleza recalcular a rota e continuar na Série A. Mas, de fato, foram 7 meses jogados no lixo. É isso. Dito isso, seguimos aqui, mas olha, situação realmente muito perigosa do Fortaleza esse ano. O Adalberto lembrou bem aqui, não tiveram uma reposição pro Hércules. Esse jogador era talvez a sustentação do meio de campo do Leão. E venderam o Hércules por um valor que eu acho que dava para ter mantido, todo respeito.